Olá, tudo azul com você? Bem-vindo, bem-vinda a mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, sabadão, né? Dia 15 de outubro de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha aí sempre trazendo para você as principais notícias do dia. Obrigado, muito obrigado a você, recém-inscrito no canal, para você que já se inscreveu há algum tempo. Enfim, para você que assiste os nossos vídeos, obrigado mesmo. Já quero pedir para você clicar aí no joinha, né? Assim você vai ajudando o vídeo a crescer na plataforma. Também se inscreve no canal, ajuda a gente. Sua inscrição é muito importante. E não esquece, quando você se inscrever, vai ali no sininho das notificações, ativa o sininho das notificações e ativa a opção todas, que daí sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, você vai estar por dentro, né? Também deixe seu comentário importante para nós sabermos a sua opinião. E ajuda a gente a compartilhar esse vídeo. Compartilhando esse vídeo com mais pessoas, você está ajudando o canal, você está divulgando. Sei que tem bastante gente já que divulga, né? Obrigado a você que já compartilha. Mas a gente pode fazer mais. Estamos aí trabalhando, né? Já estamos hoje com 819 inscritos, muito obrigado. Rumo aos 1000 inscritos. E é claro que isso só é possível com a sua ajuda. Só foi possível até agora com a sua ajuda, né? E nós vamos chegar aos 1000 inscritos, sim, porque sei que você está nos ajudando e vai nos ajudar. Muito obrigado. Agora eu quero falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Muitas vezes a gente pensa em trocar os pneus do carro, mas fica esperando, né? Pesquisando a loja que tenha preços mais baixos, né? Que atenda bem também, né? Porque afinal de contas a gente deixa o carro lá para trocar o pneu e precisa de um bom atendimento. Bom, tudo isso você encontra na Master Pneus. É sério, a Master Pneus tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais importados para carros, caminhonetas e caminhões. Além dos melhores preços da região e um bom atendimento. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! O presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Cordeiro Macedo, recebeu uma série de questionamentos do Ministério Público, né, do MP, junto ao TCU. O que é isso? O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Então, o CAD recebeu questionamentos do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, ou seja, da promotoria do Tribunal de Contas. Aí você deve estar se perguntando, mas sobre o que são esses questionamentos? O presidente do CAD foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo e iniciou, ou tentou iniciar nesta semana, uma investigação, né, contra os institutos de pesquisa. Segundo ele, os institutos de pesquisa erraram em seus números, né, em seus dados. E o CAD defende que esses institutos de defesa estão levando os números para convencimento de eleitores a um determinado lado político. Bom, aí o CAD iniciou isso, o Ministério da Justiça acompanhou, né, e determinou à Polícia Federal que iniciasse a investigação.
O ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, esta semana, ele barrou a investigação sob a alegação de que o CAD não tem a prerrogativa de determinar investigações desse tipo. Ou seja, o CAD não pode determinar esse tipo de investigação. Porque, como diz no início, é Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Bom, a não ser que fosse investigar algum repasse de verba para algum instituto desse. Mas com relação aos dados, né, das pesquisas, eles não podem fazê-lo. Mas o ministro e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi mais além. Disse que quem tem a prerrogativa de abrir investigação ou determinar até o fechamento de qualquer que seja destes institutos, levando em conta o motivo ali na solicitação, né, é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, quem pode investigar os institutos de pesquisa e determinar o seu fechamento é o Tribunal Superior Eleitoral. Ainda, segundo Alexandre de Moraes, em sua decisão, disse que a solicitação do CAD de abrir uma investigação parece mais tomar as dores de um lado, né? Não foi com essas palavras, mas para você entender. Segundo ele, o CAD está tomando o partido do presidente Jair Bolsonaro, né? Tomando as dores do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele encerrou essa investigação. A Polícia Federal nem o CAD não podem mais fazer a investigação. Só que agora nós temos uma entidade chamada Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas investiga todas as ações da União, seus conselhos, seus órgãos e o governo como um todo. Investiga os gastos, né? Tribunal de Contas. Presta conta de tudo que se faz. Aí o que aconteceu? No Tribunal de Contas existe o MP, Ministério Público, que seria como a promotoria, né? E o Ministério Público do Tribunal de Contas pediu para o CAD explicar, por que abrir investigação contra os institutos de pesquisa? E aqui tem um dado interessante. O CAD abriu investigação, ou tentou abrir investigação, contra alguns institutos de pesquisa, mas deixou outros institutos de pesquisa. Institutos de pesquisas deixados fora da lista do CAD erraram também nos números apontados nestas pesquisas, e o erro foi fora da margem de erros, de 2 ou de 3 pontos, depende muito do instituto em questão. E aí, agora, o TCU quer saber, né? O Tribunal de Contas quer saber. Por que abrir essa investigação contra os institutos de pesquisa e por que contra alguns, né? E deixando outros fora? Se fosse abrir uma investigação contra institutos de pesquisa, teria que ser contra todos os institutos de pesquisa que realizaram a pesquisa no primeiro turno, porque a investigação solicitada pelo CAD seriam de pesquisas feitas no primeiro turno, né? Então, gente, vamos agora estar acompanhando o Ministério Público do Tribunal de Contas deu 24 horas para o presidente do CAD responder aos questionamentos. Nós vamos acompanhando, na medida do possível, estaremos trazendo para você informações com relação aí a essa apuração do Tribunal de Contas. Bom, pessoal, enquanto eu estava gravando aqui, uma notificação me chegou, né? O ministro do TSE, Benedito Gonçalves,
deu 3 dias para o ministro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e também o presidente do CAD, Benedito Cordeiro Macedo, para que eles se manifestem com relação à abertura de processo contra institutos de pesquisa. O ministro é do TSE, né? E deu 3 dias, então, para que tanto o ministro da Justiça e Segurança Pública quanto o presidente do CAD se manifestem. O ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, no TSE, é alvo, né, de investigação, justamente porque o TSE acredita que tanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto o CAD estão utilizando dos órgãos, né, ou seja, os presidentes desses órgãos estão utilizando dos órgãos para uso político, ou seja, para beneficiar o presidente Jair Bolsonaro, segundo o despacho do ministro do TSE. Bom, mas aí eu sei que vai aparecer aí questionamento, tipo, mas como que vão investigar o ministro do presidente, né? Como no caso do Anderson Torres. Ele vai ser investigado, ele é alvo de ações no TSE, porque o Tribunal Superior Eleitoral investiga, como eu disse, a prática, né, ou a tentativa do uso dos órgãos públicos para fins eleitoreiros. E quando o CAD abriu a investigação contra os institutos de pesquisa, o ministro de Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, ele enviou um ofício para a Polícia Federal, determinando o início da investigação. Por isso, ele é alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, a partir de hoje, sábado, dia 15 de outubro, os candidatos que concorrem à eleição no segundo turno não poderão mais ser presos. Candidatos e fiscais de partidos, né? Pessoas já determinadas ali pelo partido a fiscalizar o pleito, também não poderão ser presos, a não ser que seja em flagrante, tá? Quando o candidato ou fiscal ele é pego no ato do crime eleitoral, né? Ou qualquer outro tipo de crime. Aí ele pode ser preso, né? Mas em outras situações que não seja flagrante, a partir de hoje, os candidatos e delegados de partido não poderão ser presos até a eleição do segundo turno. Bom, agora eu vou falar do Thiago Brenan. Ele é empresário e no início do mês de setembro ele agrediu uma modelo em uma academia de luxo em São Paulo. Eu acredito que você deve se lembrar desse caso. O caso repercutiu pelo Brasil todo, né? Ele agrediu, incentivou o filho a agredir a modelo. Aí a modelo deu parte, né? Registrou queixa na polícia e a polícia pediu a prisão preventiva de Thiago Brenan. No mesmo dia em que a prisão dele foi decretada, ele embarcou. Como muito pobrezinho, coitado, ele foi lá para os Emirados Árabes. E aí, a justiça determinou no final do mês de outubro que ele deveria se apresentar, né, uma vez que ele não foi encontrado para ser preso, e entregar o seu passaporte. Bom, ele descumpriu isso porque ele estava lá nos Emirados Árabes a partir de sua prisão. E aí, quinta-feira,
quinta-feira agora, ele foi preso lá nos Emirados Árabes porque ele passou o nome dele passou a fazer parte de uma lista da Interpol, tá? Polícia Internacional. Então prenderam ele lá nos Emirados Árabes. Ontem à tarde, veja que coisa interessante, ele pagou fiança e foi liberado. Tiago Brenan ele é acusado de vários crimes, né? Lesão corporal, estupro, corrupção de menores, dentre outras coisas. Depois dessa modelo que registrou queixa contra ele, pelo menos mais 15 mulheres também procuraram a polícia para registrar os abusos sofridos por essa pessoa. Aí, ele que foi preso, né, pagou fiança e agora ele vai responder o processo em liberdade. Segundo a Polícia Civil, se ele não pagasse essa fiança, ia levar ali em torno de uns 2 meses até que o processo de extradição saísse, né? E ele ia ficar preso esse tempo todo. Então, ele pagou fiança e vai responder em liberdade, mas ele teve que apresentar lá nos Emirados Árabes um endereço, né? Endereço fixo, e ele não pode sair lá do país sem autorização da justiça enquanto o processo corre. Interessante, né? Pagou, ficou livre. Que coisa incrível. Uma das queixas é de uma mulher que, depois de ter sido abusada por ele, agredida e etc., ainda ele levou um tatuador e mandou tatuar na mulher as suas iniciais, as iniciais do nome dele. E ela ali pedindo para que não fizesse isso, mas ele forçou ela a ficar ali para que o tatuador pudesse realizar o seu trabalho. E disse para ela o seguinte: enquanto o tatuador tatuava suas iniciais, né, as iniciais de Tiago Brenan na mulher, ele disse para ela: agora você é propriedade minha. Dentre outras coisas, né? Mas é interessante. Depois de tantos crimes, tantas queixas contra este sujeito, ele foi preso depois de não se apresentar na polícia, infringir, né, a lei, não entregando seu passaporte conforme determinação judicial. Aí foi preso lá nos Emirados Árabes. Que coisa. Mas pagou fiança e está livre, né? Pagou fiança e está livre. Ah, um pobre fazer isso, né? Para começar, não conseguiria fugir para os Emirados Árabes, né? E aí pagar fiança, então, estaria preso, mofando. Talvez sendo massacrado até. Mas trata-se de um bolso cheio. Eu volto a falar na política porque neste domingo, dia 16, tem debate entre os candidatos à presidência da República. O debate vai ser transmitido, né? E é organizado aí pela Bandeirantes, a Folha de São Paulo, a CNN Brasil e a UOL, né? Então, o debate é a partir das 8 da noite, horário de Brasília. E para ficar mais fácil, né? Quem quiser assistir pela internet, né, ou pela própria CNN Brasil, pode assistir pela CNN Brasil, pode assistir, entrar no site da UOL e também na TV você pode assistir pela Rede Bandeirantes
de televisão. Então o debate é hoje. Na verdade, a manchete é assim. Neste domingo acontece o primeiro debate do segundo turno. Debate entre os candidatos Lula e Bolsonaro. Debate esse, aliás, o debate mais esperado desde 2018. Os dois candidatos estarão agora frente a frente, um questionando o outro. Então vamos ver como será, né? Agora eu quero falar para você da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. A Vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende toda a região. Ali com certeza você faz um bom negócio. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. O presidente russo, Vladimir Putin, está na capital do Cazaquistão. E lá ele disse que um combate, né, qualquer envolvimento de aliados de Kiev, a capital da Ucrânia, né, pode resultar em um confronto direto com o exército russo. E isso pode ser uma catástrofe global, afirmou Putin. Ele voltou a ameaçar o mundo de que aqueles que se envolverem com a Ucrânia, como por exemplo a OTAN, se tentar se envolver, terá um confronto direto. E esse confronto direto com os soldados russos e seus aliados resultará em uma catástrofe global. Ele está aí dizendo que ele está esperando, né, que a OTAN ou qualquer outro país que não esteja na OTAN que se envolva com a Ucrânia para que então ele dê início, né, à guerra que pode resultar em um confronto a nível mundial. Então tá aí para você o Vladimir Putin, que não desanima, né? Tá batalhando para levar para o mundo a guerra mundial. O que você acha disso? Você acha que a guerra mundial é possível evitar? Você acredita que ainda existem meios diplomáticos para acabar com os conflitos? Deixa aí nos comentários para nós sua opinião. Bom, enquanto isso, né, os soldados ucranianos saem de seu país para receber treinamento militar. Depois de meses de negociação, a União Europeia chegou em um acordo e vários países que fazem parte do bloco vão dar, além de armas, formação para soldados ucranianos. Dentre esses países está o Reino Unido, que lidera aí em quantidade de soldados a receberem a formação para situações extremas nos campos de batalha. São cerca de 15 mil soldados ucranianos que saíram de seu país para receber tais formações. Esses soldados, ao voltar para a Ucrânia, vão então repassar, né, vão orientar os soldados que ficaram em campo de batalha. Enquanto isso, lá na Rússia, a população critica o presidente Vladimir Putin pela forma em que vem conduzindo as coisas e o seu exército. Por quê? O Kremlin, de uns dias para cá, eles vêm admitindo grandes baixas em seu exército em território ucraniano. Significa que muitos soldados morreram na guerra.
E aí, o presidente russo, determinou que fosse recrutado pelo menos 300 mil homens, aqueles que já serviram o exército, aqueles que não têm experiência. Bom, se o camarada aguenta lá com um fuzil ou com uma faca, ele vai para a guerra. O problema está no seguinte: ele começou a treinar algumas pessoas num treinamento básico e rápido. Ao enviar para os campos de batalha os primeiros recrutas, 5 deles, pelo menos que foi registrado, 5 deles morreram na primeira hora de batalha. Isto significa que, segundo a população russa, principalmente os pais desses soldados, esses homens não têm condições, não têm formação, não têm experiência para o combate. E vão ser enviados para a guerra para morrer. Afirma assim algumas pessoas que tiveram a coragem, né, de contrariar o presidente e expressar sua opinião. Então, 300 mil homens enviados, ou possivelmente serão enviados pelo presidente Putin para a Ucrânia, não assusta nem a Ucrânia e nem seus aliados, porque eles sabem que são homens sem preparo algum. E mais, mesmo que o presidente russo, Vladimir Putin, quisesse, vamos estruturar esses soldados, ele não tem tempo para isso. Ele já está recrutando esse povo em questão emergencial. Eu preciso de soldados para mandar para a guerra. Quando? Agora. E aí, como que fica? Como é que um soldado, uma pessoa que talvez nunca teve no exército, ou se teve no exército, só serviu o exército ali, mas nunca participou de uma guerra, de uma batalha, vai se preparar em 1 mês, 2 meses? Será? E será que tem 2 meses para isso? Então, a população russa se revolta aí com o presidente Vladimir Putin, né, que recrutou homens, está mandando para o combate e estão morrendo. Aí, o presidente ucraniano, se não me falha a memória, no final do mês passado, ele assegurou, quando soube que os homens estavam fugindo da Rússia. Até porque 300 mil homens, acredito eu, que Vladimir Putin não irá conseguir. Porque boa parte desses homens, os que não fugiram de avião, fugiram de carro, de bicicleta, fugiram a pé. Os que tiveram condições de saírem do seu país, saíram. São poucos aqueles que aderiram ao projeto de Vladimir Putin e foram para a guerra. E esses que aderiram, ou até aqueles que vão forçados, infelizmente, vão para morrer. Mas aí, o presidente ucraniano, ele disse assim, no mês passado: não se preocupem, não se tornem pessoas ilegais em seu país. Se virem para a guerra, rendam-se aos nossos soldados e as vossas vidas serão protegidas, ele afirmou. Só que tem um porém. Quando lá na hora do campo de batalha, na hora lá do vamos ver, na hora do tiroteio, é difícil saber. É difícil para os soldados ucranianos saber quem é soldado novo, os recrutas novos, e quem são aqueles que têm experiência. A hora de atirar, tem que atirar em todo mundo, né? A não ser que esse soldado levante a mão lá e diga: eu me rendo. Aí ele morre pelos próprios companheiros. Acontece isso também. Então nós vamos acompanhando e ver para onde que vai tudo isso. O presidente Vladimir Putin já está manifestando aí a vontade de que aconteça uma guerra mundial, porque ele está confiando mais na força de seus aliados do que na força de seu próprio país. Porque ele sabe que não vai resistir muito tempo à Ucrânia. Ele não tem condições, nem estrutura humana e nem estrutura financeira para resistir por muito tempo uma guerra desse porte. Já
para quem esperava uma guerra aí de 5 dias, né? Quando ele invadiu a Ucrânia, ele imaginava que seriam 5 dias e ele dominaria toda a Ucrânia. Bom, nós estamos hoje no dia 15 de outubro, né? Dia 24 de outubro, a guerra lá na Ucrânia completa 8 meses. Então, nós vamos acompanhando e sempre que pudermos, vamos trazer para você aqui as principais informações lá desse conflito, né, que a gente torce, pede a Deus para que cesse, né? A nossa vontade é que fosse de forma diplomática, né? Vamos fazer um acerto, um acordo e tudo está resolvido. Mas parece que a cada dia é mais difícil. Então, vamos pedir a Deus que esse conflito se encerre para que as pessoas possam viver em paz. Muito bem, vamos então às cotações, né? O dólar comercial nesta manhã de sábado está em R$ 5,33. O dólar turismo em R$ 5,56. O euro em R$ 5,18. Tá compensando mais comprar o euro, né? Para quem gosta de investir aí na moeda internacional, né? Tá compensando comprar o euro e deixar o dólar por enquanto, né? Mas para quem já investiu no dólar, tá ganhando dinheiro, né? O dólar hoje está encerrando a semana, né, em alta. Essas foram as notícias de hoje. Graças a Deus, terminou a semana. E graças a Deus também que você assistiu o vídeo até aqui. Eu volto na segunda-feira com as principais notícias do dia. Fique em paz, um bom final de semana para você, para sua família. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser.